paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. É um prazer receber todos por aqui. Sou o Diácono Denis Pereira, professor da EBD há mais de 20 anos e há 6 anos estamos no YouTube com as videoaulas preparatórias para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Você já conhece o nosso canal? Se é a primeira vez por aqui e ainda não está inscrito, se já conhece e não se inscreveu, inscreva-se e ative o sino de notificações. Tem muito conteúdo aqui para abençoar a tua vida. Inscreva-se, ative o sino de notificações, comente, fale para nós de onde você assiste os nossos vídeos. Esta interatividade é muito importante para o crescimento do canal, que significa que a palavra de Deus irá alcançar mais pessoas. Então é muito importante você comentar, como fez a irmã Terezinha Silva, Milene Cris Soares, pastor Rafael Cagé, Edilza da Silva, Joelma Santos, Lana Moreira, canal Emanuele Samara em Ação, Juliane Farias, Solimar Gomes, Rebeca Santos, Everton Joel, Samuel Maurício, Sônia Isabel, Mosélia Maria e tanta gente que comenta os nossos vídeos. Comente aí os nossos vídeos. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais. Eu gostaria muito que você lesse a descrição. Estamos em um processo de reestruturação aqui do canal e nós precisamos de ajuda. Por isso, dá uma olhadinha na descrição e descubra como nos ajudar. Pegue a sua revista, lápis, papel e caneta e vamos para mais uma sequência de aulas da Escola Dominical, a lição 10 da Escola Dominical. Bora para a aula. Lição 10, classe de juvenis, vai falar sobre um assunto muito especial e muito atual: doação de órgãos. Pegue seu lápis, sua caneta, bloco de anotações e vem para a aula. Não se esqueça que na descrição dos vídeos tem um link para você entrar em grupos de professores no WhatsApp e também na descrição dos vídeos você vai encontrar aí um link para você baixar o material de apoio em PDF, as lições, os slides e comentários desta lição. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui no canal também. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu quero indicar a vocês, tanto para você assistir na sua casa, quanto para você assistir na igreja com os jovens, enfim. Eu quero orientar você a assistirem o filme Uma Questão de Fé. Uma Questão de Fé. Neste filme, o assunto doação de órgãos é amplamente motivado de acordo com o enredo desse filme. É uma história muito linda, vale a pena assistir, você vai se apaixonar. De acordo com a lei brasileira, a pessoa não precisa declarar, se a pessoa não declarar em documento sua posição de não ser doador, seus órgãos podem ser retirados para transplantação mediante autorização do cônjuge ou parente. Então, assim, de acordo com a lei brasileira, se a pessoa não quiser que os seus órgãos sejam doados após sua morte, ela precisa documentar isso. Do contrário, fica sob a responsabilidade de um familiar, do familiar mais próximo, se esta doação vai ocorrer ou não. Tem os que concordam e os que não concordam com isso. Qual deve ser o nosso posicionamento como servos de Deus? Nós vamos então refletir de uma forma consciente e nós vamos entender que a doação de órgãos é um ato de amor, né? O que é isso, afinal? Você sabe o que é a doação de órgãos? Deixa eu só perguntar aqui ao nosso professor quantas vidas ou quantas pessoas, né? Quantas pessoas são
beneficiadas? Se alguém souber, escreve para nós. É que eu estou com um estúdio novo aqui, eu estou tentando ainda me beneficiadas com a doação de órgãos de uma pessoa. Esse que é o ponto. Eu quero saber se uma pessoa decide doar os seus órgãos, né? Aqui, ó, de um único doador. Olha só, quantas pessoas são beneficiadas com a doação de órgãos de uma pessoa. Ó, cada doador ele beneficia em média 5 pessoas. Tá? Mas eu estou aqui no Diário do Nordeste, mais de 60 pessoas podem ser beneficiadas pelo mesmo doador. Mais de 60 pessoas elas podem ser beneficiadas, tá? Enfim, então tem muita informação interessante. Vamos lá. Para iniciar nossa conversa hoje, vejamos em que consiste a doação de órgãos. É um procedimento, tá, por parte de uma pessoa que consente que seus órgãos sejam retirados após sua morte para serem aproveitados em portadores de doenças crônicas, não é? Então, tal procedimento ele tem como propósito aumentar os dias de vida desses pacientes que têm uma doença crônica, mas se tiverem um órgão saudável transplantado, eles terão uma qualidade de vida maior e melhor, como é o caso de quem tem problemas nos rins, no pulmão, no coração. Todos nós já ouvimos falar em transplantes de rins, né? É um dos mais comuns, não é? O transplante de rim, o rim é um órgão que permite ao doador viver bem, mesmo tendo cedido um deles. Então nós temos 2 rins. É possível doar um e ficar com o outro. E mesmo com apenas um rim, ter uma boa vida, né? Ter uma boa vida. Você já doou sangue, por isso que é importante quando pessoas que têm influência, pessoas que exercem cargos de liderança, quando vai doar, é interessante postar nas redes sociais. Porque quando você faz isso, você motiva outras pessoas a fazer o bem também. Bom, rim e sangue não tem muitas objeções. Outro transplante em que o processo vem alcançando muito sucesso é o do fígado, não é? Neste caso envolve aí pessoas vivas, não tem nenhum problema ético, né? O transplante de rins, a doação de sangue, enfim, o transplante aí de fígado. Desde que a nossa consciência esteja alinhada com a palavra de Deus, não tem aí nenhum problema, não é? Então a bênção de Deus ela alcança pessoas através aí da nossa generosidade, não é? O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano e coloca-se aí um órgão saudável. Em muitos casos, o transplante é a única alternativa da medicina, a única alternativa científica para a cura de pacientes com determinadas doenças terminais, né? Como é o caso de pulmão, como é o caso dos rins, né? Rins principalmente, pulmão também. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 64 mil pessoas na fila de espera por transplantes de órgão, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. A média de pessoas que morrem à espera de um transplante por ano é 2.300. 2.300 pessoas acabam morrendo por falta de um órgão para ser transplantado. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o coração é o terceiro órgão mais transplantado no Brasil, ficando atrás apenas de rim e fígado. Tá? O estado de São Paulo é recordista em transplantes e o Distrito Federal ele é o segundo lugar. Órgãos e tecidos que podem ser doados. Antes do transplante, cada órgão é analisado para que se identifique o receptor ideal. Não é? Então, assim, a questão da fila não é só você ser o primeiro, mas é encontrar um órgão que seja compatível, né? É isso que eu entendo aqui. Então, às vezes, a pessoa é o primeiro da fila. Então, então amanhã. Não. Por quê? Porque significa que a partir de agora nós vamos procurar um órgão que seja compatível. Entende? Você está mais perto, claro, mas agora a gente precisa encontrar um órgão compatível. Não é? Então, córneas, tempo máximo para retirada, essas são informações legais. As córneas,
tem que ser retirada no máximo até 6 horas depois da parada cardíaca, tá? Ela pode ser deixada fora do corpo e ser preservada durante 7 dias, não é? Tem mais de 6.000 pessoas em lista de espera. Pulmões tem que ser retirado antes da parada cardíaca, olha só, não é assim também. Depois pode ser preservado de 4 a 6 horas. É por isso que no caso de pulmões, de coração, de fígado, existe toda uma rede, inclusive que inclui as companhias aéreas, que muitas vezes em seus voos de carreira elas estão transportando um órgão de um estado para outro, de um país para outro, exatamente por conta disso. Não pode ficar muito tempo fora do corpo, né? O coração, por exemplo, de 4 a 6 horas. Então você tem que tirar, preservar e tem que já colocar, não é? No corpo de alguém, tá? O fígado de 12 a 24 horas depois que ele é retirado, ele já tem que ser transplantado. Então você não tem aí um tempo muito grande, não é, para tirar e para não, é algo, né? Ou seja, as principais doenças, os principais problemas, eles requerem uma logística muito forte para que dê certo. Tópico 2 aqui, a gente fala no tópico 1 de doações em vida, não é? Então o sangue, o rim, o fígado, em vida, está vivo, pode doar. É uma cirurgia, pode doar. E doação após a morte? O decreto 9175, assinado em outubro de 2017, alterou o Sistema Nacional de Transplantes. O novo texto retira a possibilidade de consentimento presumido para a doação e reforça a decisão expressa da família do doador no processo. Ou seja, antes, se o doador não tivesse declarado nada, poderia doar. Agora não. Agora é preciso que ou a pessoa ou a família ou alguém próximo diga se quer que seja feita a doação ou não. Esse decreto fortalece a legislação que regula todo o processo de doação e transplante no Brasil, com o objetivo de resolver o problema da carência de doadores vivos. Em um país em que cresce o número de pessoas com doenças crônicas, a solução foi buscar esse meio de tornar mais rápido a disponibilidade de órgãos para transplantes. Foi feita aí muitas discussões, muitos debates, enfim, muitas pessoas foram contrárias aí a essa decisão. O doador deve decidir livremente sobre sua vontade de realizar a doação e para isso tem que ser bem informado. Para que esse direito seja exercido mesmo após a morte, cabe aos familiares saberem o desejo do doador e cabe ao potencial doador manifestar e expor essa vontade ainda em vida. Então, eu já falei para minha família e quero deixar registrado, sou doador de órgãos, doa tudo. Tudo que quando eu morrer, se Jesus não voltar antes, tiver aí para doar e dá para doar, doa tudo, irmão. Doa tudo. Porque depois de alguns dias lá no caixão só vai ficar o resto mesmo. Então, doa tudo. Somente com o consentimento dos familiares a doação de órgãos após a morte será realizada. A retirada de órgãos, tecidos ou partes de um corpo humano após a morte só pode ser feita após a constatação em registro de morte cerebral e com a autorização do cônjuge ou parente de maior idade até 2º grau familiar. A morte cerebral deve ser comprovada por meio de exames feitos por médicos que não são da equipe de transplantes, certo? Então, quando é detectada a morte cerebral, e aqui talvez que entre alguns conflitos, porque a gente viu aqui, ó, que por exemplo, pulmões tem que ser retirado antes da parada cardíaca, o coração antes da parada cardíaca. Por isso que é preciso muita informação para que as pessoas entendam que você está fazendo o bem e que você está diante de uma situação irreversível. Aí entra a questão, a gente como cristãos, a gente crê que Deus pode fazer, que Deus pode não sei o quê. Amém. A gente crê. Mas eu creio que se Deus tem um propósito, Ele não vai deixar a pessoa morrer. Ou melhor, já está morta, né? Mas Ele não vai deixar que um transplante seja feito se Ele tem um propósito para aquela pessoa ainda nesta vida. Ele vai ligar o negócio lá, vai voltar tudo ao normal, gente. Pelo amor de Deus. Não é? Nós passamos por uma situação recente agora com a nossa vovó,
O médico, quando a gente foi receber a notícia, entrou eu e minha esposa, o médico agradeceu a família, porque a família entendeu que a medicina não tinha o que fazer diante da situação e que era a hora de esperar e de aguardar pacientemente que ela tivesse um bom momento de passagem. Porque quando a família insiste, a pessoa sofre mais. E os médicos também. Porque o médico sabe que é uma situação irreversível, né? Então eu acredito que se eu tiver ali, parada cerebral, e aí, vai transplantar, vamos abrir o peito dele e arrancar o coração. Antes de desconectar vai acontecer alguma coisa. Pelo amor de Deus. A central de transplantes determina qual será o destino do órgão doado, seguindo critérios de gravidade de doença, tempo de espera e compatibilidade do organismo. É por isso que é uma rede nacional, porque você pode encontrar no coração em Campinas, mas que não é compatível com o receptor que está em Campinas. Ele pode ser compatível com o receptor que está no Mato Grosso. Entende? Por que essa logística ela tem que ser muito bem realizada e merecem os aplausos todos os profissionais envolvidos nisso? Porque o tempo é muito pequeno. O tempo entre retirar, conservar, transportar e transplantar é muito pequeno. No máximo 6 horas. Gente, 6 horas é muito rápido. Para que o direito à vida de outras pessoas seja conquistado e cada vez mais com este recurso, cabe aos profissionais de saúde envolvidos no atendimento médico a missão de informar e orientar os familiares. Por isso que esse é um assunto que a igreja precisa falar. Precisa falar. Por quê? Porque manifesta o amor de Deus. Mas muitas pessoas, muitos cristãos que falam do amor de Cristo, poderiam ajudar milhares de vidas se fossem bem informados. Isso aqui é assunto para uma pregação de domingo à noite. Mas por que ser contra? Aí tem algumas coisas que algumas pessoas que são contrárias a isso aqui, elas vão colocar aí. Um dos principais argumentos é a comercialização de órgãos humanos, né? Então, a lei da oferta e da procura. Quanto vale o rim? Quanto é? O outro argumento é receio que haja discriminação. Então, tipo assim, aí os ricos teriam mais acesso do que os pobres, né? Não dá para se duvidar, não é? Tem também o argumento daqueles que creem que Deus pode realizar um milagre de ressuscitar o morto. Amém? Tem problema, eu já disse aqui. A hora que for me cortar no meio para arrancar meu coração, liga o negócio lá. E os médicos ficam na sala igual bobo. E agora? E agora? E agora nada, mano. Tira essa serra daí que o cara ressuscitou. Entende? Não é? Então tem esses que enfim. E há os que não estão de acordo porque entendem que no momento da ressurreição o órgão doado fará falta. Diante de tantos questionamentos, como é que a gente se posiciona? No Brasil, falando de comercialização de órgãos, é prática ilegal sem amparo jurídico. Então não tem venda de órgãos no Brasil. A grande questão é como equacionar a grande demanda por órgãos e a baixa quantidade disponível. O único país a legalizar tal prática é o Irã. Tá? Então nós não temos essa questão de comercialização de órgãos humanos no Brasil. Tá? Discriminação entre ricos e pobres. Um grande problema nesta questão é também a possibilidade de só adquirir o órgão desejado aqueles que têm condições financeiras elevadas, causando desequilíbrio social, um assunto polêmico. Falar em comercialização de órgãos é como falar de comercializar carros, peças de carro velho. Tá? Então, você teria aí um problema social, né? Você teria pessoas sem esperança de vida, pobres, miseráveis, vendendo seus órgãos, enfim, é um assunto bem polêmico. Então, é preciso ter aí muito cuidado. Como devemos agir? Com sabedoria, com sabedoria. Em primeiro lugar, deve-se ficar claro que na ressurreição não haverá nenhum problema quanto à ausência de um órgão. É só ler o que Paulo escreve, gente. Só ler o que Paulo escreve. Com que corpo nós seremos ressuscitados? Que tipo de corpo teremos? Não é? Que tipo de corpo?
Gente, quando você semeia na terra, a semente só brota se morrer. É engraçado até esse argumento, porque é o seguinte: então quer dizer que se você doar o seu coração, você acha que vai vir sem coração? Ué, mas quando você é sepultado lá, o que fica lá? Nada. Ué, então como é que vai ressuscitar se não tem nada lá? Então este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. O corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se revestir do que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que está escrito nas Escrituras. A morte está destruída, a vitória é completa. Portanto, o corpo que ressuscitará é o corpo humano, sim, mas de forma perfeita, gloriosa e espiritual. Em segundo lugar, e último lugar, a vida cristã deve ser caracterizada pelo amor. Se amamos, não teremos problemas de doar nosso órgão em favor do próximo. Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós somos conhecidos como discípulos de Cristo por causa do amor. Então, como devemos agir? Com sabedoria e amor, de acordo com a legislação. Doar é, antes de tudo, um ato de amor e solidariedade. A informação é extremamente importante para que a decisão seja tomada de forma consciente e tranquila, sem pressões de quem quer que seja. Portanto, doar órgãos para salvar outras vidas é um ato sublime de amor. Muitas famílias eles rejeitam ainda a doação de órgãos por problemas éticos, falta de informação. Por exemplo, os nossos amigos dos Testemunhos de Jeová, eles não aceitam transplante de sangue. Congregação cristã no Brasil também não. Agora olha 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A doação de órgãos expressa o amor cristão. A doação de órgãos em vida ou depois de morto é um elevado gesto de amor. Esta ação em nada contraria os princípios éticos ou bíblicos, exceto no caso de células tronco embrionárias, que nós tratamos na outra lição. Porém, ninguém deve ser forçado à prática de tão nobre gesto. O ser humano não pode ser coisificado, nem sua vontade pode ser desrespeitada. Então, quem não quer doar, essa que é a ideia. Quem não quer doar, terá o seu direito assegurado. E quem quer doar, também terá o seu direito assegurado e a certeza que o melhor será feito por ele enquanto vivo e por outras pessoas. Ou seja, uma frase que é dita neste filme que eu disse para vocês é: a vida precisa ter propósito mesmo na morte. Então, um coração transplantado é como você continuar vivendo, na vida de alguém. É isso? É mais ou menos. Tentei filosofar aqui, mas é mais ou menos isso. Tá certo? Então, acima de tudo, é um ato de amor e de solidariedade. Tá certo? Deus te abençoe. Espero ter trago aqui algumas elucidações a respeito deste assunto. Como eu disse, isso aqui não é um assunto para uma aula só. Isso é um assunto para um domingo à noite. Esse é um assunto para informação, mais do que um debate. Informação. É hora de informar as pessoas. Irmãos em nosso meio e outras pessoas precisam de ajuda. E muitas vezes elas seriam ajudadas se os cristãos, neste aspecto, fossem bem informados, para terem discernimento e para entenderem que a prática da doação de órgãos é sim uma demonstração de amor ao próximo. É sim algo que Jesus faria. Deus te abençoe. Forte abraço. Boa semana. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Nos vemos na próxima aula. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.